15 de março. Você está calçando seus sapatos assassinos? Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Efésios capítulo 6, versículo 14 ao 15. Se visse os sapatos de um soldado romano, você se certificaria de não cair perto dele e de não ficar em seu caminho para que não pisasse em você acidentalmente. Aqueles não eram sapatos normais. Eles eram sapatos assassinos. Paulo se refere a esses sapatos assassinos em Efésios capítulo 6, versículo 15, quando fala sobre as armas espirituais que Deus deu à igreja. Assim como Deus deu a cada cristão uma espada, veja 22 de fevereiro, a pedra preciosa, ele também calçou todo cristão com os sapatos da paz. Agora, entendo que esses sapatos podem parecer uma parte passiva e pacífica da nossa armadura espiritual. Entretanto, na verdade, eles são sapatos assassinos, como os usados por um soldado romano. Os sapatos de um soldado romano eram armas cruéis. Eles começavam na parte de cima das pernas, próximos aos joelhos, e se estendiam até os pés. As partes que cobriam os joelhos até os pés eram chamadas de caneleiras. Elas eram feitas de metal e eram moldadas especialmente para envolver as panturrilhas de um soldado. As caneleiras eram desconfortáveis, mas essenciais para a proteção das pernas. O sapato em si era feito de pesados pedaços de couro ou metal, amarrados junto com tiras de couro que eram entremeadas com pedaços de metal. A parte de baixo dos sapatos era composta de espetos pontiagudos e perigosos apontados para fora. Esses espetos tinham diversos propósitos, dos quais falaremos adiante. Além disso, 2 espetos extremamente pontiagudos se estendiam para além da parte dianteira de cada sapato. Deixe-me explicar as razões para todo esse equipamento nas pernas e nos pés de um soldado. Em primeiro lugar, as caneleiras, o metal que cobria as pernas do soldado romano, desde os joelhos até a parte de cima dos seus pés, eram projetadas para proteger as panturrilhas do soldado quando ele tinha de marchar por um terreno rochoso e espinhoso. Se ele não tivesse proteção nas pernas, ele sem dúvida seria ferido e cortado pelo ambiente. Agora, vamos falar sobre os espinhos na parte de baixo. Eles se destinavam a mantê-lo firme quando estava em batalha. Seu oponente podia tentar empurrá-lo para um lado e para o outro, mas os espectros o ajudavam a mantê-lo no seu lugar, tornando o soldado praticamente imóvel. Além disso, esses espectros na parte de baixo e na frente dos sapatos serviam como armas brutais e assassinas. Um bom chute com aqueles sapatos e o inimigo estaria morto. Apenas alguns segundos pisoteando um adversário caído acabariam com o inimigo para sempre. Quando Paulo escreve sobre esses sapatos em Efésios capítulo 6, versículo 15, ele diz: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Observe que ele liga a paz a essas armas mortais. Em apenas um instante, você entenderá o porquê. A palavra calçai é derivada da palavra upodemai, compostas pelas palavras upo e deo. Idel significa amarrar. Reunidas como uma só palavra, o resultado transmite a ideia de amarrar alguma coisa muito apertada debaixo dos pés. Assim, essa não é a imagem de um sapato que está meio solto, mas de um sapato que foi amarrado à parte de baixo do pé de forma extremamente forte. Assim como as caneleiras de um soldado romano protegeriam do ambiente dos golpes do inimigo, a paz de Deus, quando está operando em sua vida, protege e defende você de ataques e perturbações do diabo. O inimigo pode tentar perturbá-lo, distraí-lo e roubar-lhe a atenção, fazendo com que eventos negativos fervilhem ao seu redor. Mas suas tentativas falharão, porque a paz de Deus, como uma caneleira protetora,
impede que você seja ferido e lhe permite continuar marchando adiante. Assim como aqueles aspectos mantinham o soldado romano firme no lugar, quando seu inimigo tentava empurrá-lo de um lado para o outro, a paz de Deus o manterá firme no lugar, quando o diabo tentar empurrar você de um lado para o outro. Bem como o soldado usava esses aspectos para chutar e matar seu oponente, não há necessidade de você parar de seguir em frente só porque o diabo vai tentar bloquear o seu caminho. Se ele for tolo o suficiente para tentar ficar na sua frente, simplesmente continue andando. Vá pesando ao longo do caminho. Quando você tiver terminado de usar seus sapatos da paz, não terá restado muito do problema criado pelo diabo para você lidar. Paulo usa essa ilustração para nos dizer que precisamos amarrar firmemente a paz de Deus em nossa vida. Veja 1º de janeiro para ler mais sobre a paz sobrenatural de Deus aqui na Pedra Preciosa. Se simplesmente não colocarmos a paz de forma bem firme em nossa vida, não demorará muito até que os problemas a derrubem e a tirem do lugar. Assim, precisamos amarrar a paz à nossa mente e nossas emoções do mesmo modo que os soldados romanos se certificam de amarrar os sapatos com muita firmeza nos pés. Mas espere, há mais um ponto importante. Paulo prosseguiu: calçai os pés com a preparação. A palavra preparação é a palavra grega etoimazin, e ela apresenta a ideia de prontidão ou preparação. Quando usada com relação aos soldados romanos, a palavra etoimazin retratava homens de guerra que tinham os sapatos amarrados muito firmemente para garantir uma pisadura forte. Uma vez que eles tinham a certeza de que seus sapatos iam ficar no lugar, eles estavam prontos para marchar até o campo de batalha e confrontar o inimigo. Quando há paz na sua vida, ela lhe dá a segurança de que você necessita para se levantar pela fé e fazer os avanços que Deus o está direcionando a fazer. Mas antes de dar esses passos, você precisa estar certo de que a paz de Deus está operando na sua vida. Essa peça poderosa do seu armamento espiritual é essencial, porque sem ela o diabo pode tentar chutar, empurrar e distrair você. Mas com essa paz vencedora firmemente atada à sua mente e às suas emoções, você será revestido de poder para continuar marchando adiante, impenetrável às tentativas do diabo de derrubá-lo. Minha oração para hoje. Senhor, agradeço pela paz que tu colocaste em minha vida. Essa arma espiritual poderosa me protege dos ataques, me capacitando a permanecer firme, mesmo diante das tempestades ocasionais que tentam soprar em minha vida, minha família, minha igreja, minhas amizades e meus negócios. Como posso expressar o quanto necessito dessa paz, ou o quanto sou grato a Ti por me cobrir com esse escudo protetor que me fortalece e me faz forte? Quando situações adversas se levantarem contra mim, ajuda-me a lembrar de liberar imediatamente essa força divina para proteger minha vida. Assim eu oro, em nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Confesso que a paz de Deus governa minha mente e minhas emoções, me protegendo dos altos e baixos da vida. Quando as tempestades tentam se levantar contra mim e as situações são hostis para comigo, a paz de Deus me cobre e me protege de todo mal. Pelo fato da paz divina estar operando em mim, não fico facilmente perturbado, não sou rapidamente abalado, nem fico aterrorizado por quaisquer eventos que ocorrem ao meu redor. Essa peça poderosa do armamento espiritual é minha para que eu a use dia e noite. Assim, embora o diabo possa tentar me chutar, empurrar e distrair, essa paz vencedora me capacita a continuar marchando adiante, esquecendo-me das tentativas do diabo de me derrubar. Declaro isso pela fé, em nome de Jesus. Para refletir. 1. Já houve tempos difíceis em sua vida em que a paz de Deus o protegeu do tumulto que estava acontecendo ao seu redor?
2. Você lembra como se sentiu quando estava envolvido por essa paz sobrenatural? Pense nisso. 3. Se o diabo está tentando empurrar você emocionalmente de um lado para o outro neste instante, o que você pode fazer para permanecer na paz de Deus?